Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora começar o nosso primeiro podcast, Personagens da Bíblia Sagrada. E para começar, com grande estilo, com muita alegria e satisfação, você vai ouvir uma história rápida, objetiva, sobre o primeiro homem que Deus fez. O primeiro homem que Deus fez, o nome dele significa terra, ou homem da terra vermelha. Qual é o nome desse homem? Adão. Adão é o homem da terra vermelha. O meu tema é Adão, a criação mais bela que Deus fez. Adão é a criação mais bela. De tudo que Deus fez, nada Deus fez semelhante a Adão, porque ele é o mais belo de tudo. Ele é o primeiro ser humano que Deus fez. Deus, na sua triunidade, ele criou o homem. E esse homem que Deus criou na sua triunidade, por que triunidade? Porque estava lá o Deus, o Pai, o Senhor Jeová e o Espírito Santo. E Deus cria esse homem na triunidade para esse homem também relacionar-se na terra com os posteriores e relacionar-se com Deus. E o que é isso? O que significa então relacionar-se com Deus? Nessa minha primeira citação, Deus criou o homem com capacidade de dominar os peixes, as aves do céu, segunda coisa, dominar sobre os animais domésticos, terceira coisa, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Só nisso aqui, o homem tem 5 níveis de capacidades. Adão tinha todas as capacidades dentro dele. Por que ele tinha? Porque nessa ocasião aqui, em que o escritor do livro de Gênesis escreve que Adão tem essas 5 capacidades, nós vemos que esse Adão aqui não tinha pecado, não tinha falhado. Segundo o escritor aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, diz que o primeiro homem é Adão, é alma vivente. E o segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. E aí, as coisas que eu acho muito interessante aqui nesse homem é que Deus cria ele com capacidades de domínio. Esse mesmo Adão que tem capacidades de domínio, sem pecado, ele tem capacidade para mandar no tubarão, numa baleia, numa foca, capacidades para dominar um peixe elétrico, que se você colocar a mão, você morre com choque. Capacidade de dominar, curar, cuidar de uma águia, de um condor, de um urubu, que é uma ave que voa alto, e fora as outras aves que voam baixo. Capacidade para dominar os animais domésticos, como cachorro, um pitbull, rottweiler. Capacidade de dominar um doberman, um pastor alemão. Esses animais domésticos, um gato. Esse homem que Deus faz, Deus dá capacidades altíssimas para ele. Também comandar toda a terra, usar a terra para o plantio, para o cultivo, usar a terra para extrair da terra o ferro que tem nela, o minério que tem nela, usar a água que está enxertado nela para fazer as plantações, usar a terra para plantar e estabelecer moradia sobre a terra. Deus faz o homem com essa capacidade e dominar sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Nós vejamos aqui que a Eva conversava com a serpente. O Adão tinha a capacidade de cuidar de um jacaré, de cuidar de um camaleão, de cuidar de um teiu, cuidar de todos esses tipos de animais. E por que Deus faz esse homem com esse alto nível de capacidade? Porque no céu tem o Deus o Pai que comanda, o Senhor Jeová e o Espírito Santo. Mas na terra não tinha liderança, na terra não tinha quem mandasse sobre ela. Então Deus faz esse homem. E o interessante também que, como nós falamos que Deus fez esse homem, Deus coloca os elementos químicos que tem na terra e que tem no ar sobre o corpo de Adão. E os elementos químicos que Deus coloca, olha que maravilha, da química: oxigênio, carbono,
hidrogênio, cálcio, fósforo, nitrogênio. Aí tem no corpo desse homem potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio e ferro. Esse Adão não é um homem pobre, é um homem que tem todos os elementos químicos que tem na terra, tem o corpo de Adão. Isso significa que é uma riqueza extraordinária. O que eu quero falar para você que está ouvindo esse podcast? Você é rico. Você é uma coisa mais bela que Deus fez. Sabe qual que é o seu problema? É você se automutilar e se menosprezar. E dizer, por que eu nasci? Estou aqui porque eu nasci numa família pobre. Quem sou eu? Eu não mereço nada. E Deus lhe dizendo, tem ferro em você. Tem fósforo em você. Tem magnésio. Tem cloro. Tem sódio. Tem enxofre. Hidrogênio, nitrogênio. Fósforo. Ei! Aí agora eu quero falar de um negócio muito maravilhoso. Deus faz esse homem para ter relacionamento. E o primeiro relacionamento que esse homem tem é com o próprio Deus. Está escrito assim, ó, e formou o Deus o homem do pó da terra. Deus foi juntando pó, juntando pó, juntando pó, juntando pó, juntou pó e desenhou um boneco. E depois que esse boneco está desenhado, está escrito assim, que soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ruá é o vento. E o homem foi feito alma vivente. Eu imagino que esse boneco que estava deitado, que foi feito do pó, agora fica em pé. O primeiro ser humano que nasce gigante, que nasce com tamanho, que nasce grande e que já nasce dotado de todas as inteligências, sem precisar de passar numa sala de aula, sem precisar de uma escola. Qual é o nome? Adão. Adão é o homem mais privilegiado, porque Deus toca nele. E aí, para terminar, em Adão, ele não precisa do Espírito Santo, porque Deus vem conversar com ele. Adão não precisa de dar glória. Adão não precisa de dar aleluia, porque não tinha pecado e Deus se relacionava com ele. No dia que ele perdeu o privilégio de se relacionar com Deus, aí ele precisou de ser expulso do jardim do Éden, e a partir daquele dia o medo é instaurado sobre a terra. O que faz um homem tomar prejuízo? O pecado. O que faz o medo comandar um homem? O pecado. Mas o primeiro Adão veio em alma vivente e o segundo veio em espírito vivificante. O que o primeiro perdeu, o segundo veio para resgatar. E assim veio para resgatar toda a perda que Adão teve. Adão nunca pôde perdoar um homem, e o segundo Adão perdoou o pecado. Adão nunca pôde curar um homem, e o segundo Adão cura o homem. Adão nunca pôde dizer assim, ó, eu sou o criador de todas as coisas, e o segundo Adão criou todas as coisas. Se você quiser estudar conosco, aprender mais algumas coisas interessantes a respeito dos personagens bíblicos, eu te convido a sempre entrar aqui nesse canal e assistir e ouvir as coisas, os ensinos, as aulas, os podcasts e as palestras que tem nesse canal. Deus abençoe e até mais.